dólar subindo, bolsa caindo. Neste vídeo eu vou te explicar de uma forma bem resumida o que está acontecendo e o que você pode fazer para proteger os seus investimentos. Mas antes, eu já quero pedir, se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho das notificações para o canal continuar crescendo cada vez mais. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like aí também, beleza? Bom, tudo isso que vem acontecendo com o Ibovespa e também com o dólar, só no dia de ontem a bolsa caiu mais de 3%, e hoje, aí, nos últimos 5 dias, na verdade, a bolsa já caiu 5,11%. E o dólar chegou a 5,31 no momento que eu gravo esse vídeo, mas no dia de ontem, dia 10 de novembro, ele chegou a 5,35. Para a gente começar a entender o porquê disso, a gente tem que entender sobre a questão fiscal aqui do nosso país. E para entender sobre a questão fiscal, a gente tem que entender dois conceitos, o déficit e o superávit fiscal. O Brasil possui receitas e gastos, assim como uma empresa, o Brasil possui as receitas e também os gastos, ele tem despesas todos os meses. E a principal forma de receita do Brasil são os impostos, que são pagos pela população, todo mundo paga imposto. E o principal gasto é com o funcionalismo público. O Brasil tem funcionários, ele tem despesas como água, luz, assim como uma empresa. Na verdade, ele é uma empresa, digamos assim, uma empresa pública, assim como todos os países são assim, tem gastos e receitas. E o déficit é quando os gastos são maiores do que a receita. Então, a gente tem um gasto de 3 e uma receita de 2. O superávit é o contrário, é quando as receitas são maiores do que os gastos. A gente tem uma receita de 3 e o gasto de 2. Então a gente tem um superávit. Aqui nesse gráfico, a gente tem a parte em azul, mostrando que do ano de 1998 até 2015, o Brasil tinha superávit, então ele tinha mais receita do que gastos. E ali a partir do ano de 2016 até o ano de 2019, o Brasil tinha mais gastos do que receitas, ele estava em déficit. E em 2020, a gente teve um déficit de 703 bilhões por conta da pandemia. Isso não aconteceu só com o Brasil, aconteceu com todos os países do mundo. Então, o déficit já era grande e ficou ainda maior, ficando em 703 bilhões. Mas em 2021 a gente já teve um superávit de 64,7 bilhões. Então, o Brasil conseguiu reverter já no próximo ano, no ano seguinte, esses 703 bilhões ali de déficit. Foi um dos países que saiu na frente ali, que conseguiu se recuperar mais rápido aí, da pandemia, na questão financeira aqui do nosso país. E em 2022, de janeiro até o mês de setembro, o superávit já atingiu aí 36,2 bilhões. Então, neste ano, o Brasil aí está positivo em 36,2 bilhões. Bom, então, por enquanto está tudo tranquilo. O que está acontecendo? O Brasil tem uma coisa chamada teto de gastos, que é um mecanismo que controla os gastos públicos, controla para que o Brasil não gaste mais do que ele recebe, para manter a economia tranquila aqui no nosso país. E houve um projeto, há um projeto do novo governo eleito aqui neste ano de 2022, que pretende ultrapassar esse teto de gastos. Então existe um teto de gastos e o novo governo quer ultrapassar esse teto de gastos. Ele quer gastar mais do que vai receber. E esse projeto estima que o governo pretende gastar mais, ultrapassar o teto de gastos de 100 a 250 bilhões de reais só no ano de 2023. Então, em um único ano, de 100 a 250 bilhões a mais. Ele vai gastar mais do que vai receber. E aqui está a notícia do site G1. PEC de transição, governo eleito busca saída para auxílio de R$ 600. Para bancar compromissos na área social, o governo Lula precisará gastar mais do que prevê o projeto do orçamento e o teto de gastos. Então essa PEC é o projeto do governo que vai passar agora pela Câmara. Provavelmente já nessa semana que vem ela já vai ser entregue à Câmara dos Deputados e depois ela vai para a Câmara dos Senadores. Ela tem que ser aprovada pelos deputados e também pelos senadores ainda este ano. Eles querem fazer a votação ainda este ano, antes mesmo dele assumir aí a presidência.
Então, beleza. O que pode acontecer caso essa PEC seja aprovada? Aqui a gente já viu o porquê que o Ibovespa caiu e o dólar subiu, por conta dessa notícia ali da PEC que o governo quer gastar mais, bem mais do que vai receber a partir do ano que vem. Então, se instala ali um medo entre as pessoas e começam a vender os seus ativos, e por isso que a bolsa caiu e também o dólar subiu. Mas e o que pode acontecer caso essa PEC aí seja aprovada pelos deputados e também pelo Senado? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é o aumento da inflação, né? Como aconteceu quando o Brasil furou o teto de gastos lá na pandemia, né? Houve aqueles 703 bilhões acima, né? Foi gastado a mais, logo aumentou a inflação. Com o aumento da inflação, veio o aumento na taxa de juros. Então o Banco Central, vendo que a inflação subiu, foi lá e subiu a taxa de juros para controlar a inflação aqui no país. Então é isso que acontece quando você injeta dinheiro na economia. Não é percebido imediatamente, mas com o tempo, né, questão ali de alguns meses, já começa a aparecer a inflação. Aparecendo a inflação, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para não descontrolar a economia. Mas então, o que você deve fazer, né? Nós como investidores, o que nós temos que fazer caso essa PEC seja aprovada para estar se protegendo, né, disso, para proteger os nossos investimentos? Primeiro, diversificar. Diversificação é a palavra de ordem nos investimentos. Quanto mais diversificado o seu patrimônio estiver, mais seguro ele vai estar. E aqui, diversificação entra fundos imobiliários, ações, aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, ETF, renda fixa, entre outros ativos de investimento. Diversificação. Quanto mais diversificado, menos risco você corre. E a segunda coisa é não se desesperar. Eu já venho falando isso aqui há vários vídeos. Não se desesperar e não tomar decisões precipitadas. Como eu disse, a bolsa caiu mais de 3% ali no dia de ontem, dia 10 de novembro. Aí por que acontece da bolsa cair? Tem mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, a bolsa cai. Então muitas pessoas, ao verem essa notícia, acabaram vendendo seus ativos por impulso. É aquele efeito, né, que a pessoa vende na baixa e compra na alta. Então você não pode se desesperar e você não pode sair vendendo aí os seus ativos por qualquer notícia que tenha no mercado financeiro, beleza? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Diversificação e não se desesperar, não tomar decisões precipitadas, esperar para ver o que vai acontecer, beleza? Deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou. Deixa a sua opinião também, o que você acha disso, né? O que você acha dessa PEC aí, se você é a favor ou você é contra, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.